E uma mulher foi presa após descumprir uma decisão judicial que retirou dela a guarda dos filhos. Essa mulher ainda agrediu duas adolescentes. Eu vou chamar agora o Leandro Santiago, que vai falar ao vivo para a gente desse caso. Conta melhor como é que foi essa história, Leandro. É mais uma daquelas histórias que parece que é mentira, mas não é não, viu, Bia? Infelizmente é a pura verdade. Isso aconteceu no bairro do Clima Bom. Essa mãe entrou na casa da avó das crianças, descumpriu a medida que havia contra ela, a medida de retirada da guarda das crianças, retirou essas meninas da casa e, não satisfeita, espancou essas meninas com um pedaço de madeira. Uma menina de 11 e outra menina de 15 anos. A tia das meninas chamou a polícia militar, essa mulher acabou sendo presa e foi levada à central de flagrantes. O delegado Vinícius Ferrari nos dá mais detalhes. No início da manhã de hoje, dia 16 de fevereiro de 2024, recebemos da Polícia Militar uma ocorrência de grave violação de direito das crianças por parte de uma mãe. A tia ligou para a Polícia Militar do 4º Batalhão, informando que a mãe descumpria uma decisão judicial de perda de guarda. A guarda das crianças estava com a avó. Essa mãe foi lá, pegou a criança com as avós, espancou essas crianças, bateu com um pau de madeira, machucando cabeça e corpo. E então a tia acionou a polícia militar. Feita a prisão da mãe, ela foi autuada por desobediência à decisão judicial de perda de guarda, lesão corporal e maus tratos. Está presa na central de flagrantes. Amanhã passará por uma audiência de custódia com o juiz plantonista da capital, onde será definida a situação futura dessa mãe, bem como a das crianças. Um caso que choca e muitas pessoas têm dúvidas sobre como é que fica a questão familiar em casos como esse. Por isso, a gente vai conversar agora com a advogada Gabriela Holanda, que tem mais detalhes. Gabriela, seja bem-vinda à cidade, boa noite. A partir daí, quais são os desdobramentos? O que pode acontecer com essa mãe? Boa noite. É muito triste, de fato, ver o que essa criança, o que essa adolescente passaram, né? E isso tem uma repercussão não só no aspecto criminal, né? Houve a privação de liberdade da mãe, mas uma repercussão principalmente no âmbito familiar. Essa mãe que não tem mais a guarda e descumpriu essa medida, ela pode perder, além da guarda, o próprio poder familiar. E as pessoas podem perguntar, o que é perder o poder familiar? É deixar de ser pai, deixar de ser mãe. E isso é averbado na certidão de nascimento da criança, do adolescente. Só que aí também as pessoas podem imaginar, vou ter o poder familiar destituído, vou espancar meu filho, eu posso fazer o que quiser, até porque se tem uma falsa impressão que os filhos pertencem, são objetos pertencentes aos pais. E não é isso. Criança e adolescente, isso vem aí desde o ECA, já tem mais de 30 anos, são sujeitos de direito que devem ser protegidos, né? Então, não pode ter essa percepção que posso fazer o que quiser com meu filho. E outra, achar que a consequência, tem um poder familiar destituído, não vou ser pai, não vou ser mãe mais, e aí vou deixar de ter as obrigações, de deixar de prestar alimentos. Não, você vai perder toda a parte boa da maternidade, da paternidade, que é conviver, poder administrar a vida do filho, ter essa convivência saudável, né, que todo pai, toda mãe, de fato, gostaria de ter. A gente espera, né, que gostaria de ter. Ou seja, no caso, por exemplo, se fosse um pai fazendo esse tipo de coisa, ele perde, na prática, ele deixa de ser pai, mas, por exemplo, se ele paga a pensão, ele tem que continuar pagando essa pensão, por exemplo? Exatamente, pai e a mãe, né? No caso dela também, não significa que o pai ou mãe, perdendo o poder familiar, vai ter que continuar com essas obrigações, né, de prestar alimentos, né, só não vai mais poder conviver, se ficar demonstrado que essa convivência, de fato, ela não é saudável e não atende à proteção integral e os melhores interesses da criança. Agora, no caso dessas meninas, elas foram espancadas, foram medicadas, elas estavam com a avó. O que acontece normalmente em casos como esse? Vai para um familiar, vai para uma instituição? Como é que é o trâmite? Perfeito. Nesse caso, o que é que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê? A adoção em família substituta estranha à do núcleo familiar de criança e adolescente é a última medida.
Então, se não é possível ficar nem com a mãe, nem com o pai, vai procurar o que? A família ampliada, são os avós, os tios. Se for verificado que a avó, o tio, tem condições de manter aquela criança sob sua guarda, sob sua proteção, a prioridade são dessas pessoas. Vai ser feito um processo, vai se verificar quem é o familiar, assim que funciona? Exatamente. Então, vai ser verificado que quem é que atende essas melhores condições, né? O melhor desenvolvimento da criança, a proteção da criança, do adolescente. Nesse caso, tem uma criança com 11 anos, menos de 12 anos, e tem uma adolescente de 15 anos. Então, as duas estão sujeitas ao ECA. Então, passa por essa verificação da família ampliada, né? Se tem alguém, se tem uma avó, um tio, alguém próximo do convívio dessa criança, dessa adolescente, que atenda a sua proteção integral. No caso do pai e da mãe, eles, destituído esse poder, eles podem ver essa criança? Pode o juiz, por exemplo, determinar ver uma vez por semana? Como é que fica essa situação? Não. No caso, se houver, de fato, a destituição do poder familiar, que a gente já está pensando assim, na última medida. Até então, ela teve a guarda destituída. A guarda é apenas um dos desdobramentos do poder familiar. A princípio, nem a guarda poderia ver se isso não faz bem para aquela criança. Se perder o poder familiar, é que não pode mesmo, mas mantém as obrigações, né, de manter aquela criança. Uma vez perdido esse poder familiar, ele não é recuperado mais? Ele não é recuperado. Ele não é recuperado. Tá certo, obrigado pelas informações. Então é importante salientar, viu, Bia, porque muita gente acha que não importa o que aconteça, a guarda é sempre do pai e da mãe. Como disse agora a advogada, o pai e a mãe não são donos da criança, são pai e mãe. Mas se comportam feito donos, podem perder, na prática, o título de pai e mãe, que, como disse agora, é averbado até na certidão de nascimento, mas isso não tira deles o ônus de, por exemplo, alimentos, pensão, entre outras obrigações. Volto com você.